consegue provar que o câncer de pulmão que essa pessoa desenvolveu deriva do consumo de cigarro. Pode derivar de qualquer outra coisa. Você não consegue provar cientificamente. Nenhum médico consegue pegar uma doença pulmonar e dizer assim, essa aqui derivou do consumo de cigarro. Não tem como dizer isso. Mais ainda, os fabricantes argumentam, você não tem como comprovar que derivou do consumo do cigarro da minha marca, que o sujeito, muitas vezes, fuma várias marcas ao longo da vida, então você não sabe em que momento, né? Então, essas teorias da causalidade são insuficientes para isso, a gente não consegue provar cientificamente isso. O que a gente tem que ter é, evidentemente, uma flexibilização dessa exigência, a gente tem que poder trabalhar com estatísticas, com probabilidades, a perda de uma chance está muito ligada a isso, né? Essa abertura para um critério que não é de verdade científica, um critério que é de probabilidade científica, né? Não é absoluto, não é 100%, mas você tem aí alguma probabilidade de usar aquilo. Os Estados Unidos utilizam um critério muito interessante nessas ações de tabaco, que é o critério do market share. Quando o sujeito fumou várias marcas ao longo da vida, vai lá e pega a participação de cada fabricante no mercado daquela região onde o sujeito morava e diz, olha, tal tem 20%, a tal tem 30%, então ela responde por 20% do dano, a outra responde por 30% do dano, e assim divide a responsabilidade. No Brasil, a gente tem vivido casos interessantes em torno da chamada causalidade alternativa. Né? O que é causalidade alternativa? É aquela situação em que você consegue identificar que o dano foi causado por um certo grupo de pessoas, mas não consegue identificar dentro do grupo qual foi a pessoa que causou. Então, um exemplo clássico dos manuais é o acidente de caça, né? O sujeito está passando lá, tem o azar de tomar um tiro, tem 5 caçadores, você não consegue determinar qual caçador que vai responder por aquele dano. Esse é um exemplo de manualística, porque hoje o exame balístico comprova perfeitamente. Mas a gente teve em Minas Gerais uma versão moderna desse caso, que era um trio elétrico, em que os sujeitos estavam vestidos de caçadores e usavam uma arma de mentira. Em um determinado momento da coreografia, eles paravam e davam um tiro para o alto. Só que em uma das espingardas, as espingardas eram falsas, obviamente, brinquedo, mas em uma das espingardas caiu um resquício de metal que voou e acertou um sujeito azarado que estava lá na terceira janela do lado. Então, a gente brinca no Rio que ele era botafoguense, né? O botafoguense é ser povo azarado. Então, o sujeito foi lá e foi acertado por aquele tiro, né? Então, você consegue comprovar que veio daquelas pessoas que estavam participando, mas você não consegue provar qual, né? Outro caso, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, transfusão de sangue. O menino passou por 3 hospitais recebendo transfusão de sangue. Descobriu que estava infectado com HIV. Promoveu ação contra o primeiro hospital. O hospital respondeu, olha, você não tem prova de nexo de causalidade, você não consegue provar que fui eu que causei o dano, você passou por 3 hospitais. Promoveu ação contra o segundo hospital, mesma coisa. Se promovesse contra o terceiro, ia ser a mesma coisa. Né? Por quê? Porque ele não tem prova científica de que um daqueles 3 causou. Agora, ele sabe que foi um dos 3. Né? A gente não sabe qual dos 3, mas a gente sabe que um dos 3 causou. Então, a teoria da causalidade alternativa vem sustentar que, nesses casos, você aplica a solidariedade, responsabilidade solidária entre os 3 participantes. Né? Você não consegue provar qual dos 3 condena solidariamente os 3. Digamos assim, um avanço, porque em vários aspectos a visão é mais restritiva, então assegura alguma indenização à vítima, mas gera, claro, discussões técnicas, a solidariedade não se presume, como é que a gente tem presunção de solidariedade nesses casos. Então é uma teoria bastante debatida, mas mostra como a jurisprudência, sobretudo, vem avançando nessa flexibilização do nexo. Então esse eu acho que é um ponto importantíssimo, primeiro dos 4 pontos, ponto importantíssimo em matéria de relação de consumo, a gente tratar o nexo de causalidade sem estar muito preso a esse paradigma de certeza científica, que é um paradigma do passado. O segundo ponto que eu queria abordar com vocês é o dos novos danos. Em várias situações, para além das relações de consumo, a gente vê novos danos surgindo na prática jurisprudencial, né? Por exemplo, a jurisprudência brasileira já fala em dano de nascimento indesejado, dano de mobbing, que é o assédio moral, aquela perseguição no ambiente de trabalho, dano de férias arruinadas, que é uma figura reconhecida pela União Europeia por diretiva, né? Um dano adicional à pessoa que teve as suas férias estragadas lá por uma quebra do contrato com a agência de turismo. Dano à vida sexual, que é um caso interessantíssimo do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Que foi um sujeito que a mulher dele se submeteu a uma cirurgia e, por conta de um erro médico, sofreu um dano na região genital, ficou impossibilitada de ter relações sexuais. Ela promoveu uma ação de indenização por dano à integridade física e conseguiu a indenização sem problemas.
Alguns meses depois, o marido dela promoveu uma ação de indenização contra o mesmo médico e o mesmo hospital, alegando que ele tinha sofrido um dano diferente, um dano autônomo, que é o de ficar privado de ter relações sexuais numa sociedade monogâmica. Ele não podia fazer relação sexual com mais ninguém, ficou privado desse aspecto de desenvolvimento da vida dele. Promoveu a ação de indenização e ganhou isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo denominou de dano à vida sexual. Né? Aqui tem um problema claro de causalidade, indireta e tal, mas esses novos danos vêm surgindo. No campo das relações de consumo, tem um dano específico que eu queria comentar com vocês, que é o dano à privacidade do consumidor. Né? Cada vez mais os fornecedores exigem, não nos dão informação nenhuma, né? Mas exigem de nós informações o tempo todo. Né? Quantos cadastros a gente preenche para fazer uma compra, para abrir uma conta corrente, para chegar no hotel aqui, tem um civilista baiano, os nomes não vou revelar, mas que chegou num congresso, o pessoal chegou tudo junto, foi fazer a inscrição, o cadastro no hotel, e a gente nunca preenche tudo, né? Sempre deixa alguma coisa em branco e tal, e entregou o cadastro do hotel, e a moça olhou para ele na frente de todo mundo e perguntou para ele, sexo? E ele respondeu, aceito. Então, a gente vive isso, né? O tempo todo querem tudo a gente, número de telefone, e-mail, Orkut, né? Agora querem todas as coisas. O grande problema surge não só nessa coleta, que é um pouco inevitável, né? É difícil a gente dizer assim, então não vou adquirir o produto, ou não vou fazer isso, não vou me hospedar no hotel, né? É um pouco inevitável isso, a gente acaba preenchendo, mas sobretudo no armazenamento e no uso dessas informações. Isso é que tem que ser mais controlado para evitar danos à privacidade, né? Na Europa tem se falado muito nesse aspecto, no chamado princípio da especificação dos propósitos, que significa, princípio da especificação dos propósitos, significa basicamente o seguinte, a pessoa coletou informação, tem que ter coletado essa informação para um determinado propósito, que tem que ficar claro para quem dá a informação, e essa informação só pode ser usada para aquele propósito. Você não pode ter o uso de uma informação coletada num contexto usada em outro. Né? Teve um caso aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, aqui, lá no Rio de Janeiro, um acórdão que julgou a seguinte situação, o sujeito foi lá fazer um financiamento das lojas Marisa, Lojas Marisa, foi fazer um financiamento, preencheu lá o seu cadastro e em algum momento ele tinha que declarar renda. Declarou a renda. 3 meses depois, a ex-mulher dele entra com uma ação de alimentos com cópia do cadastro, dizendo, olha, ele diz que ganha isso, mas ele ganha muito mais, olha aqui a renda dele no financiamento. Né? Claro que o sujeito do financiamento tende a exorbitar a renda, mas aquilo foi usado num propósito diferente da captação. Né? Isso é o tipo de coisa que não pode acontecer. As empresas têm usado até alguns artifícios que parecem dar uma cara de legitimidade a essa captação. Né? Não sei quantos de vocês já fizeram, na hora de renovar o seguro de automóvel, a seguradora perguntou, você não quer um localizador? Um localizador é um aparelhinho que colocam no seu automóvel para ele ser localizado em qualquer lugar. É um GPS lá, conseguem localizar o seu automóvel. Isso é bom para a seguradora, porque se roubarem o seu carro, ela consegue localizar. No Rio de Janeiro, localizar não significa muita coisa, vai saber que está lá, mas não vai lá buscar, então não tem uma utilidade muito grande, mas você concorda porque eles dão um abatimento no valor que você paga, né, a título de seguro. Então você fica super feliz, eu vou pagar 10% a menos porque eu vou botar o localizador. Só que aí tem um sujeito lá dentro da seguradora que consegue ver todo o seu trajeto diariamente. Nos Estados Unidos isso é regulamentado, não pode ser um sujeito só, tem que ser separado, salas diferentes. E aqui no Brasil a gente tem um sujeito lá que ganha às vezes um salário mínimo acompanhando a sua rotina diariamente. Sei lá o que esse sujeito vai fazer com essa informação. Né? Telefonia celular. Telefonia celular é um drama, né? A gente recebe aquelas ligações, aqueles números mais estranhos, né? Você acha que aconteceu alguma coisa gravíssima, está te ligando um número completamente esquisito. Você atende da outra operadora telefônica para te oferecer uma promoção, um serviço, tentar te convencer a migrar. Sabe o que é estranho? Quem é que deu o seu número para a operadora? Foi a Anatel. A Agência Nacional de Telecomunicações dá o número ao argumento de que isso estimula a concorrência entre as operadoras. Então, ela fornece o número de celular. Então, todo mundo tem o número fornecido. Né? E eles ligam nos horários mais ingratos também, né? Você lá e tal, recebe essas ligações. Né? O Estado de São Paulo criou, vocês devem ter visto,
uma lei que cria um cadastro